Alô, vocês ligados aqui no Fogão Net, nesse canal maravilhoso sobre Botafogo. Estamos começando mais um bate-bola Fogão Net, aquele nosso encontro todo final de semana para fazer aqueles nossos jogos, né? Game Show década de 90 sobre Botafogo. E hoje estou com um grande amigo, uma pessoa que marca a atmosfera botafoguense com notícias e opiniões. Wellington Arruda, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo, por você dispor do seu tempo para bater esse papo com a gente, participar dessa brincadeira. Como você está, meu irmão? E aí, Léo, galera do Fogão Net, um abraço para todo mundo. Bom estar de volta aqui no Fogão Net, né? Já tive algumas aparições por aqui. Tudo tranquilo, tudo certo. Quase não saiu o nosso bate-papo, né? Faltou luz no bairro, eu cheguei atrasado, viajei, negócio de maluco, mas saiu e vamos bater esse papo maneiro aí com você. É verdade, você é de casa, né, Well? Vamos ser sinceros aqui. Eu não É, queria falar isso para não parecer nepotismo, tá chamando a galera de casa. Mas você é de casa, Well. Já cobriu copinha com a gente aqui no Fogonete, fez outros foi. trabalhos, conhece aqui os meandros do Fogonete. Galera, gente boa. Graças a Deus, tem muitos amigos aí no Fogão Net, gosto muito, acompanho muito. Só o Gentili que eu não gosto muito, cara. Mas aí tem você aí compensa. É, ninguém gosta dele, cara. Ninguém gosta dele, assim. Eu acho que é difícil achar alguém que gosta do nosso gordinho, né? Well, a gente está nesse momento, né, um final de ano, aquele período maravilhoso de janela de transferência, que não tem jogo do Botafogo. Como você acha que vai ser o 2026 do Botafogo? Que é uma pergunta que está todo mundo se perguntando hoje em dia, todo mundo Ah, na cabeça, querendo saber. cara, então, eu confesso que eu tô me perguntando isso também, né? A gente tem uma grande incógnita, assim, sobre relação a 2026, né? A gente tá tendo alguns indicativos, né, em relação aos nomes que estão sendo sondados, o Botafogo tá fazendo oferta no mercado, né? Alguns jogadores desconhecidos, contratações de scout, né? Totalmente contratação de scout. Agora eu tenho um certo receio, assim, cara, de repente não ser um ano com altos investimentos, ou um ano que o Botafogo tem um elenco capacitado para buscar títulos, assim, eu tenho uma dúvida grande, né? A gente sabe que todo o imbróglio que o Botafogo SAF vive, né, em relação a dívidas, aporte financeiro, até agora a gente está vivendo de promessas, né, de situações que parece que vai acontecer, mas que não foram concretizadas ainda, né, cara? Então, assim, eu tô um pouco temeroso ainda. Nesse momento, tô temeroso. A gente tem um fio de esperança, mas eu tô meio, assim, sabe, ressabiado, Tá com um essa pouco atrás janela da aí. Eu confio no Scout, acho que o Scout faz um trabalho muito bom. E essas contratações que estão sendo possivelmente acertadas são contratações de Scout, mas não tem como você olhar o Botafogo de repente trazendo um cara que tá jogando na Hungria e não ficar, pô, meu irmão, será que esse cara vai jogar bola aqui? Né? Então, nesse momento, eu tô, assim, meio ressabiado mesmo, mas tentando ter a esperança de ter uma boa notícia aí pelo lado financeiro para a gente poder entrar 2026 forte. Eu falo isso sempre. Gostei de ganhar título, cara. É maneiro pra caramba. Eu quero brigar de novo. Com certeza. Antes de mais nada, peço para você deixar o like, comentar, compartilhar, isso ajuda o canal a continuar crescendo. E eu tenho essa percepção, não sei se tu percebeu, El. Hum. Essa semana, a gente está gravando isso aqui antes, na semana do dia 12, para quem está vendo depois. São as notícias que saíram de jogadores foram através de scout, né? Você falou muito bem, Sim. jogador da Hungria, do Azerbaijão, outro do Campeonato Uruguaio. E sabe o que eu senti? É que o pessoal empolgou, falou, porra, isso o Botafogo sabe fazer. Tipo, parece, sabe, É. carnavalesco, você que é um grande torcedor da Mocidade, independente de Padre Miguel, o, sabe aquele carnavalesco que não tem dinheiro para fazer carnaval, aí ele pega um copo plástico e transforma numa alegoria, numa Uhum. coroa. Aí tu diz, cara, esse cara é bom. É. Aí tu dá dinheiro na mão dele, aí ele parece que tá fazendo Rainha da Sucata. Assim. Eu Mas percebi. eu acho que é isso, cara. Porque, assim, o resumo é basicamente esse mesmo. Porque quando o scout do Botafogo teve dinheiro, que foi ano passado, a gente gastou 50 milhões no Ron Cruz, né? E quando a gente foi ali buscar oportunidades na janela, a gente trouxe muitos jogadores de graça. Igor Jesus, por exemplo, né? Foi um jogador que veio com o contrato se encerrando e tal. Então, me parece que o scout trabalhou mais sem dinheiro, vamos dizer assim, né? Não tão sem dinheiro, né? Porque são contratações que têm luvas, etc. Mas parece que eles trabalharam melhor em condições desfavoráveis do que condições favoráveis. Talvez a galera se empolga por causa disso, né? Vamos voltar. Eu vi uma galera falando até no Twitter sobre isso.
vamos voltar ao Botafogo de 2022, 2023, nas contratações, e a galera tava animada mesmo com isso. Que bom, né? Sinal que o trabalho do scout foi positivo e a galera empolga, né? Reconhecido, né? O pessoal, o tubarão do É, mercado. O tubarão do mercado. Isso é muito boa. E sendo justo com o scout, ano passado mesmo, eles fazendo algumas contratações que não deram certo, como o Juan Cruz, com dinheiro trouxe o Montoro. Com é, dinheiro trouxe o João da não. Barreira. Vai errar, né, cara? Não tem jeito. É, Quem acha que vai acertar sempre, não tem como, né? Vai errar uma ou outra, mas o saldo é muito positivo. E aí tu começa a ver, né? Como você falou, pô, o cara joga no Azerbaijão. Aí, caraca, Azerbaijão, e tu vai pegar lá a lista lá da estatística da Champions League, o cara tá na liderança lá, né? Em top 10 de desarme, não sei o quê. Então, quer dizer, o trabalho dos caras é bem feito, mano. com certeza. Eu acho que scout é para isso, né? Para contratar jogador de 100 milhões, tu me coloca lá. Eu indico vários Exato. de 100 milhões. Exatamente, exatamente. Também, indico. Eu indico o Luiz Guilherme, indico no. Pô, o Estevão ali, 200 milhões, tu traz o É, Estevão de para o Brasil. Luiz Henrique. Isso. Eu acho que o trabalho dos caras é isso mesmo. E eu, no geral, concordo com você. É um trabalho que é bem feito. No geral, o scout acerta. Vai ter erros e É, acertos. E você acha que ano passado foi um ano mágico pra gente, né? Eu, eu te encontrei antes da final, eu te encontrei na final, eu me lembro que eu te encontrei no verdade. Natal de Nunes. Você acha que esse gostinho que você falou de, pô, quero mais? Pô, eu, eu senti o gosto de mel. Pô, é gostoso esse mel. Eu acho que na torcida tá isso, cara. E o sarrafo subiu tanto que o pessoal não aceita nada menos do que isso agora. Ah, sim, cara, sim, com certeza. Acho que às vezes a gente até tem uma expectativa até mais alta do que deveria ter, talvez, né? Esse ano, depois de ganhar 2 títulos, a galera. Teve uma galera que subiu um pouco no salto, né? Começou a achar que a parada era que ia ganhar todo ano 2 vezes e tal. E não é bem por aí. Mas eu, particularmente, tô nessa vibe aí de não aceitar qualquer coisa. Que, por exemplo, o sexto lugar do Brasileirão, eu fiquei puto. Eu, assim, eu vi gente feliz com o sexto lugar e eu, não, eu fiquei transtornado. Eu acho que o time do Botafogo, pelo elenco que tem, mesmo com lesões, é um elenco e um time para ficar acima do sexto lugar. Então, assim, eu acho que essa pegada subiu mesmo, né? Esse desejo do torcedor, né, de estar satisfeito. Eu acho que ele só fica satisfeito agora quando ele, não vou dizer sempre ganhar título, mas quando ele pelo menos briga por título, né? Acho que a expectativa da galera era brigar por título essa temporada e a gente não brigou. Até o próprio Textor falou recentemente, né, que uma temporada sem título no Botafogo é um fracasso. Eu concordo com ele, acho que temporada sem título é fracasso e temporada sem brigar por título ainda mais. Eu acho que. Eu tenho uma teoria, eu acho, e é natural pessoal, acho que a gente tem que saber distinguir o que não deu certo, que é eu concordo com você, tudo que você falou, que, cara, é o caos absoluto, o apocalipse chegou. Eu fujo do Uhum, apocalipse chegou, não. Sexto lugar, realmente, é um fracasso se você pensar, da seguinte forma, eu estava vendo, tem um mês e meio, 2 meses, estava vendo, para sacanear o Cadu, a final do beisebol. Aí tava uhum, os comentaristas, eram um dos caras mais icônicos da história do Yankees, que é um cara de timaço lá, que é o que tem 30 títulos do beisebol. Era o Derek Jeter. Então na final tinha o Los Angeles Chargers, que era o atual campeão, e o outro time, que até me esqueci o nome, que eu não acompanho beisebol, que era a Zebra. Aí ele perguntou: se esse outro time for campeão e o Los Angeles Chargers perder a final, que é uma coisa que ninguém chega, é um fracasso? Ele falou: é. Porque, cara, tu já é o campeão, tu não tem mais para onde sim, ir. Qualquer coisa que você não seja campeão de novo é um fracasso na temporada. é isso. Se o outro time ganhar, se o outro time perder, que é o que tá disputando com o Chargers, que era a Zebra, falou, vai ser uma puta temporada. Porque ele não era. A expectativa da torcida era outra. Mas quando você Uhum, chega como campeão e se você perde, a temporada tem que ser considerada um fracasso. Porque senão você vai aceitar a derrota. Eu fiquei é. com isso na minha cabeça, cara. Não, eu acho que é isso mesmo, cara. O pensamento é esse mesmo, né? Eu espero muito que dentro do clube, pelo menos pelo que a gente vê na entrevista de alguns jogadores, como o Marlon, o Barbosa, no Alex Telles, parece que esse pensamento também existe lá dentro, né, cara? Isso é muito, muito importante. A gente vê. Eu gosto de citar, às vezes, de exemplo até do rival, mas o Diego Ribas, né? Eu não vou lembrar certo qual foi o título, mas eu lembro que teve um título que o Flamengo ganhou em que ele tava no vestiário e, tipo assim, o cara ganhou tudo lá, mano. E o cara falou, não, eu quero ganhar mais um, não sei o quê, eu não quero parar, eu quero título, não sei o quê. Eu acho que é esse pensamento, sabe? A gente precisa ter jogadores também, não só dirigentes, mas jogadores com esse pensamento de, irmão, quero ganhar todo ano, quero fazer história, quero enfileirar taças aí pro Botafogo.
Então eu acho que o pensamento é esse mesmo, cara. Se internamente lá isso tá acontecendo, eu fico feliz, porque senão é isso, né? Você ganha e no outro ano não ganha, já baixa a tua bola, tua expectativa vai lá para baixo e aí vira um ciclo sem fim, né? Deixa de ser um círculo virtuoso para ser um círculo vicioso. Então, eu É. concordo muito com você. Ano passado, e até porque ano passado, o gosto bom do título foi a idolatria. Você fez muitos ídolos ano passado no Ah, Botafogo? cara, eu acho que sim, mas eu acho que talvez a gente ainda não tenha noção exata do tamanho desses caras na história do Botafogo, né? Mas eu tenho, cara. Posso te dizer que o Luiz Henrique é um ídolo, o próprio Igor Jesus também, né? Mas eu acho que a gente ainda não tem a noção exata do tamanho. É porque a gente tá meio anestesiado ainda de tudo que a gente viveu, né, cara? Apesar de ter um ano já, mas assim, toda vez que a gente vê lances da final, vai rever a final, parece que aquilo não aconteceu, parece uma mágica, uma magia, sei lá, tenho medo de acordar e aquilo ser mentira. Então eu acho que a gente ainda não tem essa noção exata, mas eu particularmente, pelo menos o Luiz Henrique e o Igor Jesus são meus ídolos pessoais com certeza, mano. Eu acho que para uma geração toda. E geralmente a gente dá valor depois de 15, 20 anos. Tem o valor que a É, gente dá na hora, como para o Luiz Henrique, igual Jesus. Eu sempre o Wagner, quando o pessoal fala do Marlon Freitas, eu falo, o Marlon Freitas vai ser o Wagner dessa geração. sim, Daqui a 15 anos vai estar todo mundo, pô, eu criticava o Marlon Freitas, pô, eu criticava o Marlon... Eu fazia isso com é. o Wagner, e depois me arrependi. Não, e o Wagner é gigantesco também na história do Botafogo, mas era um cara que não tão falado assim, até é falado, né, mas não é tão do tamanho da importância que ele teve, principalmente naquela jogo final contra o Santos, mas brasileiro inteiro em 95 do Wagner é surreal, pô, tá maluco. Com certeza. E o Santos, essa semana, comemorando a virada que eles fizeram contra o Fluminense, que foi na semifinal antes da gente. Eles 30 anos da virada do. É mesmo? Postaram. Eu falei, Ah, caraca, vou esperar uma postagem dele dia 17 de dezembro. depois da manhã, daqui a pouco, né? Nem depois da manhã, já já, tô É, esperando essa virada deles contra a gente, que eles juraram que ia ter. A torcida deles juraram que ia virar da gente. Numa... pois é, comemoraram no Maracanã e tudo mais, né? Aí tiveram que ouvir o Túlio Maravilha. O Botafogo não, o Fluminense não, rapaz. Lá a gente ganha. Isso era brabo. Esse era brabo. E por falar em ídolo, o nosso primeiro joguinho aqui, nosso game Bora lá. show, é o confronto direto, que é o confronto entre dois personagens históricos do Botafogo. Eu não falo ídolo, cada um. Ídolo é uma coisa muito Sim. pessoal. Tem os ídolos históricos do Botafogo que ninguém discute, Jairzinho, Garrincha, outros é uma coisa muito pessoal. Mas o confronto não pode ficar em cima do muro. Você vai escolher entre dois personagens aqui e pode justificar naturalmente, sem certo ou errado, é uma experiência sua com o Botafogo, eu sempre deixo isso claro para todo mundo que participa aqui. Isso daqui é uma linha para a gente bater um papo sobre o Botafogo, não é para dizer, pô, olha o El, escolheu fulano em vez de ciclano, longe disso, que são todos grandes jogadores. Fechado? Uhum. Então vamos começar. Well, Gatito ou John? Bom, acho o Gatito um cara assim espetacular, né? O Gatito teve uma missão muito difícil de substituir o Jefferson, né? Ele vem logo depois do Jefferson. O Jefferson chega a ficar no banco para ele. E para mim o Jefferson é o maior goleiro que eu vi no Botafogo. Então, assim, ganhou título também, né? Na época das vacas magras, mas era um título muito importante. Mas eu, nessa nessa brincadeira aí, eu escolho o John, cara. Acho o John também um goleiro muito importante na nossa história e foi um cara determinante no título brasileiro da Libertadores. Fez partidas sensacionais, defesas sensacionais, salvou o Botafogo em alguns momentos, aquelas defesinhas daqueles pontinhos que valeram o campeonato. Eu acho que o John teve isso. Felizmente não conduziu a saída dele de uma forma adequada, né? Mas eu, por opção, Gatito ou John, se fosse um paro ímpar, eu escolheria o John pro meu gol. Boa. John, começando com John. Então vamos para o Jefferson. Jefferson É. ou Manga? Aí é pesado, hein? Putz! Caraca, velho. Bom, cara, eu vou. Como é muito pessoal, talvez eu vou ser xingado aí, mas como é pessoal, eu não vi o Manga jogar, né? Aí eu só sei, obviamente, da história do Manga, que é gigantesco, um dos maiores de todos os tempos. Mas o Jefferson, pra mim, é um ídolo máximo, assim, cara. Eu tenho realmente muita idolatria pelo Jefferson, pela permanência dele na época de Série B, né? Cara, seleção brasileira, Copa do Mundo.
Pô, eu acho que ninguém, não sei, posso estar enganado, mas acho que eu não vou ver ninguém chegar perto do nível do Jefferson no gol do Botafogo. Sinceramente, o John agarrou muito, mas longe do nível do Jefferson. Então, com todo respeito ao Manga, que tem uma história fabulosa, mas o Jefferson representa mais pra mim do que o Manga representaria, né? Então, eu fico com o Jefferson. Perfeito. O que tu acha que alguém precisaria fazer no gol para chegar no nível do Jefferson no Botafogo? Qual Pô, o sarrafo mágica. que ele deixou? Acho que é Mágica? mágica. Porque, irmão, esse cara aí é surreal, mano. Esse cara salvou o Botafogo de alguns rebaixamentos. É uma pena que a carreira dele acabou antes da gente conquistar títulos, né? Foi legal pra caramba ver o Gatito conquistar Libertadores brasileiro no Botafogo, mas eu gostaria muito de ter um Jefferson ganhando esses títulos, cara, sinceramente. Acho que a história dele no Botafogo merecia muito, né? Mas, assim, eu acho que só mágica mesmo, cara, porque, irmão, cada defesa que esse cara, que eu vi esse cara fazendo no estádio, de tu ficar assim, como é que esse cara fez? Aquela do Luiz Fabiano, eu tava no estádio, eu lembro até hoje que eu fiquei tipo, o que esse cara fez, mano? Como é que essa bola não entrou? Então eu acho que é mágica, mano. O Jefferson, insuperável, tá maluco. Eu me lembro da final de 2010, é pouco lembrado por causa da cavadinha. Pô, Quando o sim, Adriano foi bater, a torcida do Botafogo. Cara, é uma coisa tão surreal que a gente vê de um trevice, mas a torcida do Botafogo tinha tanta certeza que é, ao invés de ficar apreensivo, começou a cantar para xingar o Adriano. Né? Que foi, Adriano é o boi. foi, Porque sabia que o Jefferson ia agarrar, cara. A é. torcida sabia Não, que o Jefferson ia agarrar aquele pênalti. e ele faz algumas defesas naquele jogo também bizarras, assim, monstro. O Jefferson é monstro e muito, e vale a gente lembrar, muito injustiçado na seleção brasileira, mas muito. Também acho. Acho ele ser reserva do Cavalieri, para mim é um absurdo sem Pô, tamanho na seleção brasileira. absurdo, não tem como. A fase que ele vivia aqui, na época ali, meu, pra mim era Rogério Ceni, Marcos e Jefferson. Não tinha outros três melhores aqui no Brasil. Perfeito. Vamos seguindo aqui? Vamos pro próximo aqui. Mauro Galvão ou Bastos? Caraca, hein? Pô, tu não tinha avisado que esse jogo era tão difícil, não. Caramba. É no modo Pô, rápido. mano, é. O Mauro Galvão vi muito pouco jogar, vi mais jogar em outros times que no Botafogo. Mas o Mauro Galvão, pô, o Bastos também, a temporada passada, é surreal que esse cara jogou, né? Pena que tá um ano machucado e a gente não vê mais ele jogar. Mas assim, eu vou ficar com o Mauro Galvão, cara, porque o Mauro Galvão é um clássico zagueiro. Quando você fala de zagueiro no futebol brasileiro com qualidade técnica, o Mauro Galvão é referência. Apesar de eu ter visto muito pouco ele jogar, mas já vi muitos vídeos dele, eu acho que eu vou optar pelo Mauro Galvão, cara. Porque o cara é símbolo de. Pensou em zagueiro bom no Brasil, você vai lembrar do Mauro Galvão, cara. Então, vou no Mauro Galvão. Mauro Galvão era muito sangue no olho. É que hoje em É, dia o pessoal naturalmente associa ao Vasco, né? Pela Libertadores. sim. Mas ele foi muito associado ao Botafogo. Ele foi no Carioca de Uhum. 89. O cara, ele ia pra cima do Flamengo. Ele dava entrevista pra esse time aí não é nada. Pra torcer desses caras aí não serve pra porra nenhuma. Aí ele ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio em 96, no Maracanã contra o Flamengo. Ele ainda não tinha jogado no Vasco. Aí na comemoração, pô, Mauro Galvão, grande título, não sei o que. Ele, pô, dedicar esse pra torcida do Botafogo, no Maracanã contra o Flamengo. Pô, Mauro Galvão Caraca, jogou muito, irado. jogava muito. É, Não, esse é monstro, monstro. Eu pensei que monstrar. ele fosse virar um técnico muito bom, cara, porque a inteligência dele com o futebol, mas não, acabou não vingando, né? Pra tu ver, né? O Abelão, que era um zagueiro mais Pois cascudo, é. né? Virou um técnico Luxemburgo, super né? branco. O Luxemburgo jogou no Botafogo. É. Mas também era meia boca, né? Não era um cracaraço. É Não era estranho, o né? Mauro Galvão. Não era o Mauro Galvão. Tem muito cracaraço que não vira um grande técnico e tem muito cara que era muito É. meh, aí vira um bom técnico. Vai entender, né? Talvez os craques não escutem tanto os técnicos. O Bagre ele precisa ouvir, aí o cara vira bom técnico, Pô, é um bom ponto, cara. né? É um bom. Ele Pô, é escuta muito técnico, aí ele acaba mais estudioso, né? aprendendo. É mais É, estudioso. o craque fala, ó, ouvi esse treinador cacete, vou jogar, pô. Faz muito sentido, cara. Nunca tinha pensado É. nisso. Bom ponto. Seguindo aqui. Gonçalves ou Barbosa? Putz, caraca, dois também monstros. Gonçalves, Copa do Mundo. Pô, mas nessa daí eu vou. Caraca, aí, essa é difícil, hein? Vamos lá, Gonçalves e Barbosa. Pô, vou ficar com o Barbosa, mano. Barbosa naquela lista de ídolos de 2024, o Barbosa entra na minha lista, mano. Pra mim, o Barbosa é um cara.
que tem uma representatividade muito grande pro torcedor do Botafogo, né? Acho ele um cara assim, líder, jogadoraço, tem os seus erros, claro. Pô, com dor no coração, tá, Gonçalves? Por você era brabo, mas o Barbosa, pra mim, é um dos melhores zagueiros que eu já vi com a camisa do Botafogo. Eu acho que ele tem uma representatividade muito grande. Espero que continue aí. Ele falou que tem o sonho aí de encerrar a carreira no Botafogo, né? Então espero que ele encerre a carreira no Botafogo mesmo, cara. Que esse cara é muito. Tem muita cara do Botafogo, ele, mano. Então vou no Barbosa, mano. Com dor no coração, Gonçalves, mas vou. Barbosa é o melhor zagueiro da América no passado, né? Pô, que isso. Joga muito, mano. Joga muito. Ele é muito brabo, tá maluco. O jogador de scout aí, pô, zagueiro do Libertad do Paraguai. Pois Pô, é, mano. Pô, eu lembro até hoje, cara, quando surgiu o nome dele. E eu lembrava de uma partida dele contra o Atlético Paranaense. E nessa partida em questão ele tinha ido muito bem. Eu lembro que eu falei, pô, mano, esse cara contra o Atlético Paranaense jogou bem. Não conheço, mas um jogo que eu vi dele foi bom. E aí depois, ele não começou tão bem no Botafogo, mas depois, né, dispensa comentários. verdade. Às vezes é característica, né? Porque eu me lembro que o pessoal cornetava, pô, foi dispensado do River, isso não tá É, nem serve nem pro River. Às vezes as verdades ah, absolutas não acontecem. quantos jogadores dão errado em clube, muda e dá certo, né? Faz parte do futebol. Faz parte mesmo. Carly ou Gotardo? Caraca, Carly ou Gotardo. Carly também é quase um Barbosa, né? Representatividade muito grande pro torcedor do Botafogo, aquele gol contra o Vasco no Maracanã, meu Deus do céu, quase infartei aquele dia. Tava trabalhando no Maracanã. No setor de imprensa não pode comemorar gol, né? Esse daí esquece. Eu tava na frente do camarote do Vasco, mano. Os caras do Vasco tava com faixa, comemorando o título. O Carlos faz o gol, quase que deu besteira no Maracanã. Mas só pra equilibrar, tá? Só pra equilibrar. O Gotardo, acho o Gotardo sensacional. Porra, a história dele também no Botafogo muito braba. Como eu botei na. Como eu botei o Barbosa no Gonçalves, lá ele, agora eu vou. Eu vou no Gotardo, vou no Gotardo. Acho que o Carly tem muita representatividade, mas o Gotardo era mais jogador que o Carly, mano. O Wellington escolhe o Wilson Gotardo, campeão 89 e 95, né? O Gotardo ganhou título pra Brabíssimo. caramba do Botafogo. Brabíssimo. Não, Ela tá fez uma maluco. final nível do Wagner, porque como zagueiro, né? Ele Sim, anulou o exato, Giovani ali. exato. Alex Telles ou Vitinho? Caramba, velho, tu foi em dois que eu gosto muito, cara. Sei que a galera tem um ranço Uhum. do Vitinho. Eu acho o Vitinho muito bom jogador, cara. Uhum. É, Mas eu vou no Alex Telles, cara. O Alex Telles é um jogador que eu já conhecia anteriormente, mas sempre fui fã dele. Lembro até hoje também quando o nome dele surgiu no Botafogo, em meia hora ele foi contratado, né? Assisti o Alex Telles na seleção, no Manchester. Acho o Alex Telles um. Assim, às vezes eu ainda não caio a ficha do Alex Telles estar jogando no Botafogo, não, cara. É um nível muito alto. Então, assim, gosto muito do Vitinho, muito mesmo. Mas eu vou no Alex Telles. É um jogador que se identificou, né, com o Botafogo. Tu vê pelo Pois pênalti que é, ele né, bateu. cara? O pênalti que ele Carreira bateu. dele, assim. Fala, perdão. Não, não, pode, por favor. Não, eu ia falar que a carreira dele, né? Tipo, cara, vários clubes, seleção brasileira, Porto, Manchester, e o cara chegou aqui, tipo, não tinha ligação nenhuma com o Botafogo, ele tá completamente identificado com o clube. Eu achei isso tão legal. E tu vê que ele tá mesmo, né, da boca pra fora. Tem jogador que vai pra. Contrata um desses caras de internet, mídia, né? Tem esses caras aí que fazem Instagram. Aí Uhum. pra fazer textinho. Cara, tu vê pelo pênalti que ele bateu na É, final da Libertadores, que ele sabia o que aquilo dali representava. Não era sim. um pênalti pra ele se consagrar. Não era um pênalti pra ele bater no peito e dizer, sou foda, não sei o quê. É. Tu vê Pô, ele e ele tirando. sai chorando na comemoração, Tu né? vê na comemoração ele tirando o peso. Que É, ele sabia que aquele pênalti representava um peso para a torcida do Botafogo. Tu vê de alguém que se identificou, cara, que não é da boca para fora. E talvez o pênalti mais importante da história do Botafogo. sim. Não, com certeza o mais importante, cara. Eu até vi o Luiz Henrique recentemente numa entrevista, perguntaram pra ele, aquela bola lá, você quis pegar não pra bater o pênalti? O Luiz Henrique falou, tá maluco? O jogo daquele já tinha feito o meu, ia bater o pênalti pra quê? Jogador inteligente. É, Mas. Ah, Luiz Henrique, que saudade. O pô, Alex Telles tem muita personalidade, cara. Por isso que eu muito. acho que ele perdeu aquele pênalti contra o Vasco na Copa do Brasil. Eu não vi uma crítica a ele da torcida. É, Não vi verdade. uma, zero, zero.
E Nem ele os não arregou, perfis né? fake maluco, pô. Nas cobranças seguintes, ele pegou a bola, foi lá, bateu o pênalti, fez. É isso. Gosto muito do Alex Telles, cara. César Prates ou Marçal? Cezinha ou Marçal? Caraca, velho. César Prates. Hum. Pô, o Marçal também é muito brabo, né? Pô, o Marçal, o máximo respeito ao Marçal, irmão. Na moral, o cara. Acho que foi o primeiro impacto na SAF do Botafogo, né? Quando a gente trouxe um cara da Premier League. Eu falei, caraca, meu irmão, um cara da Premier League veio pro Botafogo. Quando ele estreia contra o Santos também. Caraca, o nível de atuação dele parecia, sei lá, um adulto jogando com criança. Então, caraca, meu irmão, Botafogo Noção de agora campo, né? cara, bizarro. Pô, mas talvez a galera mais nova não lembre, mas o César Prates era brabo, mano. O César Prates jogava de lateral direito, lateral esquerdo, batia a falta. Jogou no Real Madrid também, o César Prates, campeão no Corinthians. Cacete. Pô, mano, eu gosto muito do César Prates. Eu vou no César Prates. Acho o César Prates, assim, cara, sou muito fã do Marçal, muito, muito. Mas o César Prates é um cara que pouco lembrado, assim, no Botafogo, mas ele jogou muita bola no Botafogo, mano. Tá maluco. Eu vou, é uma confidência que eu faço todo o programa e hoje vai ser diferente. Ah, Quando eu fiz esse quadro aqui, eu jurava que ia ter muita discussão entre o César Prates e o Marçal. E você aham. acaba de tirar um dos dois invictos que estava aqui, que o Marçal estava invicto nesse quadro aqui É agora. mesmo? Estava invicto. Caraca. Só tinham dois invictos. O próximo eu te digo quando chegar. O Marçal era um. Aham. Você acabou com a primeira invencibilidade aqui. Porra, Mas, me desculpa, Marçal, Marçal. tamo junto. Gosto. Com a polêmica, gosto, gosto. Eu achei que teria mais discussão mesmo. Eu falei, pô, o César Prates, a torcida ali no início do Ah, ano, eu gostava do César Prates pra caraca, é. meu. Era o Assim, Cezinha, se pô. tu puxar ali o melhor time do Botafogo que eu vi jogar, eu acho que Hum. eu coloco o César Prates na lateral direita. Tu colocaria o César Prates na tua seleção que tu viu jogar no Botafogo? Sim, sim. César Prates, Show. mano. Pô, jogava muito, mano. Tá maluco. Ainda mais que eu acho que ele jogou mais lateral esquerdo aqui, não foi? Quando alguém improvisou ele na É, de esquerda. jogava tudo que é lado, né, cara? Jogava de direita, de esquerda. É bizarro. O cara jogava bem em todas. Boa. Vamos seguir aqui. Marlon Freitas ou Gregory? Porra. Marlon Freitas ou Gregory? Cara, vou ficar com o Gregory. Fico com o Gregory. Marlon Freitas, pô, muito obrigado. Chegou um cafezinho aqui pra mim. Pô, que dá É, mansa. Pô. o Marlon Freitas, cara, que assim, o espírito de liderança dele é brabo, né? O Marlon, como você estava falando anteriormente, o Marlon Freitas é um cara que historicamente vai ser muito importante, não tenho dúvida. Muita gente reclamou de colocar ele lá Hum, na bandeira dos ídolos, né? Mas a história dele é bizarra, mano. O cara foi. Eu mesmo era um. Lembro até aqui no Fogão Net, cara, uma live com o Gentili na uhum. virada de ano. E aí? Marlon Freitas, fica ou sai? Eu falei, tchau, um abraço, tem que ir embora. E o cara deu a volta por cima, né? Muita personalidade. Mas por que o Gregory? Porque eu acho que o Gregory fez o Marlon Freitas jogar muito também. O Gregory é o carregador de piano desse time. Um cara assim, encaixou no time, né? A sustentação da equipe passava pelo Gregory. E se o Marlon Freitas jogou muito naquela temporada, passou muito pela disposição física e tática e técnica também do Gregory. Então, Gregory. Perfeito. Seguimos aqui. Sidorf Almadinha. Almada, sem dúvida. Sem dúvida, Almada. Essa daí eu nem penso. Seedorf talvez tenha sido o maior jogador que eu vi com a camisa do Botafogo, né? Ninguém do tamanho do Seedorf passou na história recente do Botafogo, né? Carreira dele, pelo amor de Deus. O cara veio do Milan, uma Uhum. festa absurda quando chegou aqui, jogadoraço, craque absurdo, mas na história do Botafogo, assim, em desempenho, a gente não tem tanta memória, assim, ganhou um carioca e tal. Foi, foi bizarro ver o Seedorf no Botafogo, mas a história do Almada, mesmo em curto tempo, tá maluco. Almada é craque, gênio, ganhou uma Libertadores, um brasileiro, Almada. Perfeito. Seguimos. Sérgio Manuel ou Savarino? Pô, aí me desculpa o Savarino, mas não tem como. Sérgio Manuel, mano. Sérgio Manuel é um cara que eu tenho o máximo respeito, ídolo. É o cara de, tipo, já troquei mensagem com ele no Instagram, o cara me responder e, tipo, chorar, porque o Sérgio Manuel me mandou uma mensagem, mano. Sérgio Manuel, cara. Esse maluco jogou aqui, e assim, não só em jogar aqui, né, mas,
pô, vai pro Cruzeiro, não beija o escudo do Cruzeiro porque fala que é torcedor do Botafogo na apresentação. Imagina isso hoje em dia, cara. O cara sai do Botafogo, vai pro Cruzeiro, beija a camisa aí pra gente tirar foto. Pô, não, só beija o escudo do Botafogo. E assim, jogou muita bola aqui, 99, 95, teve algumas passagens pelo Botafogo. Essa camisa aí, lendária dele, esse time que ele jogava com o Bebeto também. Pô, Sérgio Manuel, mano. Desculpa, Savarino, adoro Savarino, mas Sérgio Manuel muito maior. Pô, Sérgio Manuel. Pô, eu gostava do Sérgio Manuel. Pô, ídolo, né? Ídolo, não, ídolo. Grande jogador da história do Botafogo. Não acho que era craque, mas era o que ele fez pro Botafogo, a representatividade dele pro Botafogo. É. Absurda, absurda. Dodô ou Louco Abreu? Hum, rapaz, Dodô ou Louco Abreu? Dodô era sinistro, né? Dodô, caraca, meu, o cara só fazia golaço no Botafogo. Pena também que só teve time ruim pra jogar o Dodô, cara. Não teve um time. Até teve um time mais ou menos, né, pra jogar ali e tal, mas não era o time. É... Pô, Dodô, mano, com Locabel, assim, também muito marcante. Aquele título de 2010 foi muito importante pra gente. Ah, mais um carioquinha, mas era um carioquinha que tinha outro peso, né? O Campeonato Carioca valia muito mais naquela época. A gente via de um tri-vice, né, pro Flamengo. O Locabel muito marcante na história do Botafogo, mas o Dodô, assim, Dodô era sensacional, mano. Porra, é um dos melhores jogadores, maiores craques que eu vi jogar com a camisa do Botafogo. Dodô era sensacional. Com dor no coração também pelo Cabreu, mas vou no Dodô. Perfeito. O Wellington escolhe o Dodô. O artilheiro dos gols Derrubei bonitos. mais um invicto, não? Não, pô, tá maluco. Pô, Ah, se o Dodô tivesse invicto contra o Louco Abreu, eu fechava esse quadro, rapaz. Pô, tá maluco. Sabe que eu sou um missionário da igreja de Louco Abreu, rapaz. pô, eu Não também espalha a sou, palavra. cara. Eu tô falando. Eu tô votando no Dodô aqui com dor no coração, é porque, caraca, eu sou muito fã do louco, mano. Tá maluco. Vambora. Tem mais um invicto, eu vou te falar na hora que chegar. Boa. Pela sua resposta, eu acho que vai continuar invicto. Vamos ver aqui. Próximo. Tiquinho ou Júnior Santos? Tiquinho. Tiquinho, não tem jeito, mano. Tiquinho. O Júnior Santos também é outro cara, porra, fez o gol da Libertadores, né? Eu até brinco, irmão. Tá mal lá no Galo? Pode voltar, mano. Ah, mas ele não tá jogando. Dane-se, o cara fez o gol do título da Libertadores, irmão. 5 anos de contrato. Se não jogar, dane-se. Tenho muito respeito e carinho pelo Júnior Santos. Mas o Tiquinho, eu acho que ele simbolizou essa mudança, né? O panorama do Botafogo, né? O Prime do Tiquinho jogando no Botafogo. Essa foto, inclusive, é dos maiores jogos dele, né? Contra o Flamengo, parece. Que no 3-2, né? Maracanã. Irmão, essa partida do Tiquinho foi uma das maiores partidas que eu vi de um atacante com a camisa do Botafogo. O que ele joga nesse jogo é inacreditável, mano. Inacreditável. Então, assim, Tá bom. o Tiquinho contar uma particularidade aqui, mas o Claro, por Tiquinho foi favor. um cara que eu indiquei ao Botafogo, entre aspas, né? Eu fiz o nome dele chegar lá na época, eu tava pesquisando alguns nomes, e aí a galera lá, claro, depois fez toda a avaliação do nome e tudo mais e resolveu contratá-lo. Mas o Prime do Tiquinho aqui, sensacional. Uma pena que a história dele terminou com 2 títulos, né? No Botafogo, mas ele não terminou jogando bem, né, cara? A gente sabe que teve problema fora de campo, né? Da questão do pai dele e tudo mais. Mas eu te confesso que eu gostaria de ver o Tiquinho de volta, sabia? Sei lá, Aceitaria acho o que ele Tiquinho de volta? aceitaria, mano. Aceitaria. Eu sei que a Eu tenho maioria da dúvida, galera não. na minha opinião, eu acho que Oi? é um pouco diferente. Eu tenho mais dúvida do que você quanto a isso. Se eu aceitaria. Então, eu também tenho uma dúvida, assim, mas eu acho que ele merecia, sabe, sei lá, cara. É porque às vezes eu acho que o Tiquinho não tá feliz, sei lá, mano, vendo os jogos dele no Santos. Então, assim, sei lá, eu daria uma nova oportunidade pra ele, sei lá, quer ser feliz de novo, Tiquinho? Vem pra cá, irmão, joga aqui, sei lá. Assim, eu gosto muito do Curitiba, né? Ele tá aí pra ir pro Curitiba. Então, se ele for pro Curitiba, eu vou ficar muito feliz que eu vou poder torcer por ele. Mas, tiver que escolher aí, eu escolho o Tiquinho, cara. Perfeito. E aceitaria o Júnior Santos de volta também. Não, o cara que fez o gol da Libertadores, irmão, esquece. Ele pode voltar a hora que ele quiser. Sei lá, o que ele quiser fazer lá, ele pode fazer. Amanhã no Fogão Net, manchete. O Wellington Arruda renovaria por gratidão. Exatamente. Se a diretoria faz isso, eu criticaria? Sim, mas eu não sou dirigente, então eu faria. Nós somos torcedores e estamos no nosso direito, né? Eles que são Exatamente. pagos têm que tomar a decisão certa. É isso, pô, tô nem aí.
Vamos seguindo aqui o El. Igor Jesus ou Maurício? Ah, Igor Jesus, Igor Jesus. Maurício, muito importante também, né? Fim de um jejum gigantesco. Mas é o que a gente tava falando também, cara. O Igor Jesus, porra, sou doido pra ver ele voltar um dia, mas acho que a gente ainda não tem noção do tamanho do Igor Jesus na história do Botafogo. A gente vai ter daqui a alguns anos jogadoraço, um atacante que foi perseguido, né? Porque o queridinho lá do Flamengo não estava na seleção, o Igor Jesus estava. E aí parte da mídia perseguiu o Igor Jesus, né? Agora na Inglaterra também. Ah, ela foi pra Inglaterra, não tá fazendo nada. Começou a fazer gol também. Pô, tá maluco. Eu paro pra ver o jogo dele lá no Nottingham, torço por ele. Igor Jesus, sem dúvida, né? Perdoa aí o Maurício, mas vou no Igor. Perfeito. Pô, Igor Jesus, gosto muito. Que atacante. Ele me lembra muito Careca, cara. Esse cara me lembra o Careca, meu. E é um Pô, elogio pra ele. Pô, que ele não tem é. nem noção que é um elogio desse pra ele. Lembrar o Careca. Bom, seguindo aqui. Eu, rapidinho, só contar uma curiosidade aqui. Eu peguei um autógrafo do Igor Jesus. Pô, que moleque Uhum, maneiro, irmão. Que moleque maneiro. Minha camisa tá lá em casa, a camisa branca do Botafogo. Não uhum. usei mais. Peguei um dele e do Luiz Henrique. Não usei mais as duas camisas. Mas que moleque maneiro, cara. Simpático, atendendo todo mundo. Assim, simpatia absurda, mano. Então, esse moleque merece muito sucesso. Com certeza, né? É, pessoa, gentileza atrás de gentileza, né? Já dizia o profeta, Uhum. né? Bom, É, seguindo com aqui. certeza. Wellington. Luiz Henrique Pantera Negra ou Túlio o Maravilha? Pô, vou ser xingado. Vou ser xingado. Vou responder sem pensar. Luiz Henrique. Então, estamos acabando o nosso bate-bola hoje, gente. Escolhe o Luiz Henrique. Luiz Henrique, assim, pô, o Túlio é gigantesco, né, cara? Não preciso falar da importância do Túlio no Botafogo, assim, tá entre os maiores camisas setes, mas o Luiz Henrique, cara, é o melhor jogador que eu já vi com a camisa do Botafogo. O que esse cara, a partida que eu não consigo esquecer dele é aquele Botafogo e Penharol 5-0. O que esse cara jogou naquele jogo, mesmo quando tava 0-0, ele chamando o jogo pra cima e tal. Então, assim, o Luiz Henrique é um personagem. Assim, o Túlio é um personagem principal do título brasileiro de 95. O Luiz Henrique é o personagem principal de uma Libertadores. Então, cara, assim, é polêmico, mas eu te falar, eu nem penso nessa. Túlio e Luiz Henrique, eu vou no Luiz Henrique. Perfeito, Wellington Arruda escolhe o Luiz E assim Henrique. acaba o programa. Não, brincadeira. Tu não foi o primeiro a escolher, não. Pode ficar tranquilo. Boa, Essa tu não tá. O único que tu quebrou a invencibilidade foi do César Prates até agora aqui. César Prates, né? E do César Prates. E por último, Paulo Autuori e Arthur Jorge. Caraca. Paulo Autuori e o Arthur Jorge. Pô, o Paulo Autuori também é brabo, né? Ah, mas eu vou no Arthur Jorge, cara. Vou no Arthur Jorge. Brasileirão, Libertadores. Sabe qual é o problema? O Paulo Autuori foi campeão brasileiro. A história dele fantástica no Botafogo, né? Desconhecido, igual o Arthur Jorge, mais ou menos, também era desconhecido quando chegou aqui. Mas o Paulo Autuori voltou, cara. Aí na volta dele ele não foi tão bem aqui, né? Se ele tivesse só a imagem de 95, talvez eu pensaria. Mas o Arthur Jorge, o trabalho dele foi impecável no Botafogo, não só ele, mas toda a comissão técnica. Então, pô, um abraço pro Paulo Autuori, gigantesco, mas Arthur Jorge. E continuamos com o Arthur Jorge invicto aqui. O Arthur Jorge Aí, ó. é o último dos invictos aqui, o último dos moicanos. Aqui, Arthur Jorge, Pô, não escolhido tem por Ed. como, né? 2 títulos, né, mano? Caraca. Um trabalho espetacular, né, cara? Eu sou muito fã do Arthur Pô, Jorge, cara. Ele aliás, fez ano volta, passado aqui. volta Arthur Jorge. Volta, Tutu! Volta, Tutu! Volta, coraçãozinho. Eu também, poxa, saudade, né, cara? Eu gostava muito do Arthur Jorge. Que técnico Pô, bom. e a confiança que ele passava no trabalho. Eu tava na coletiva lá no Monumental de Nunes, na Hum, véspera da Libertadores, tava ele e o Marlon Freitas. hum. Pô, cara, vou te falar, na coletiva eu falei, Botafogo ganha, mano. Os caras chamando a responsabilidade pra ele, tirando a responsabilidade do Marlon. Quando o nego perguntava de 2023, ele, não, 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 vou falar desse ano e tal. Naquela coletiva ali, eu falei, cara, esse maluco tá muito confiante no trabalho dele, o Botafogo vai ganhar esse título. Então, pô, tá maluco, ele é um personagem muito importante. Não, e eu acho, cara, que ele tem um predicado que eu acho que é só dos grandes campeões. Não é só a questão tática, etc. É assumir risco, sair da zona Sim, de conforto. é, Na final da Libertadores, era muito cômodo para ele tirar alguém e botar o Danilo Barbosa ali. sim, Ninguém ia jogar a culpa nele.
Ia estar todo É, mundo, Gregory, não ia ter problema nenhum. Ele assumiu o risco, porque naturalmente se der errado, se o Botafogo não ganhar a final da Libertadores, graças a Deus que ganhou, ia ser o contrário. Do jeito que ele foi elogiado, ele assumiu o risco. sim. Foi É, endeusado não, né? Mas muito elogiado por não substituir o time. Se o Botafogo perde, ele ia ser massacrado por não ter substituído. é, com certeza. É isso, se ele faz a substituição e dá errado, todo mundo ia Né? falar, pô, não tinha que fazer, cara, o maluco foi expulso, Sacou? ele tinha que mudar, Ele, né? ele queria ganhar. Isso para mim é um predicado dos grandes campeões, cara. Assumir o risco para ganhar. Sim, Sair da zona de conforto, que era muito cômodo para ele chegar ali. é, Pô, entra o Danilo Barbosa. Perdeu, a culpa não foi minha, vamos renovar meu contrato aqui. Eu fiz o que dava, sim, o cara foi expulso. Ele falou: não, meu irmão, eu quero ganhar isso. Eu vou assumir o risco necessário. E ele botou mais para jogo, talvez, do que o Gregory ali. Porque todo mundo ia para é. cima dele por não ter substituído. Eu acho que há pouco até comentado isso, mas é uma visão que eu tenho, cara, que me ganhou. E ele também alugou um triplex na cabeça do Abel Ferreira, né? Pô, tá louco. Entendeu? Absurdo esse cara aí. Pô, eu lembro dele, engraçado, quando fala de Arthur Jorge, eu lembro dele depois do título lá no Monumental, eu tava um pouco no meio pra bandeirinha de escanteio ali na arquibancada, no centro central. E, cara, eu lembro dele tocando aquela música Fogo, Eu Te Amo, ele com a bandeirinha de Portugal, dançando com o Sim. Adrielson, eu tenho essa imagem na mente, assim, cara, muito bizarro. Pô, tá maluco, Arthur Jorge gigantesco. Com certeza, alugou um triplex na cabeça do Abel. Depois daquela entrevista coletiva que ele deu antes de embarcar para o jogo do Allianz É, Parque, que ele chamou a responsabilidade, chamou, né? Ele falou: agora a responsabilidade é do Abel, a gente é segundo colocado. Quem joga com é, favoritismo em casa é eles. pô, O que Palmeiras não jogo, ganhou né? mais nada, meu irmão. O Palmeiras não ganhou mais E, nada. Perdeu o final de Paulista, perdeu a Copa do Brasil, perdeu o Libertadores, perdeu o é. Brasileiro pro Botafogo. Alugou um Ah, triplex. teve esse jogo e teve o jogo. Aliás, uma rápida curiosidade também, esse jogo aí contra o Palmeiras, eu já tava em Buenos Aires, meu irmão. Cara, que eu nunca vou esquecer isso. Tava eu e minha namorada lá no quarto do hotel, a gente vendo o jogo pelo celular, achamos o Premiere lá, tava assistindo. Aí eu acho que não lembro se foi o terceiro, o segundo gol, sei lá, acho que foi o segundo. O Botafogo faz o gol, meu irmão. Eu fiquei enlouquecido, né? Pulando no hotel, igual um louco. Aí eu fui abrir a janela, que eu tava no último andar do hotel, fui abrir a janela pra gritar, né? Irmão, eu não conseguia destravar a janela. Quando eu destravei, que eu fui gritar, Buenos Aires inteira, fogo, fogo! Aí eu fiquei assustado. Aí eu olhei pra ela assustado e falei, você tá ouvindo isso? Caraca, tá todo mundo gritando fogo. Terça-feira, cara. Bagulho de maluco. A torcida invadiu Buenos Aires, né? Uma coisa de Foi maluco aconteceu lá. surreal. 50 mil em Surreal. Buenos Aires, cara. Pô, surreal mesmo. Então, encerramos aqui o confronto direto, primeiro quadro aqui Boa. do nosso game show. Não foi tão polêmico assim, né, Well? Foi tranquilo de É, fazer. foi. Quebrei uma invencibilidade ali, mas no geral, acho que eu só vou ser xingado do Luiz Henrique no Túlio, mas tá tudo Não, certo. pô, pelo amor de Deus, tu tá escolhendo o Luiz Henrique, não tá escolhendo o Dil, pô. Tu tá escolhendo o Chiesa. Pô, eu acho que o Mas a Chiesa é torcida do melhor que o Botafogo, Túlio. a torcida do Botafogo é muito tradicional também, né? Eu sinto que às vezes como é que eu posso dizer? Ela tem um pouco de cuidado, sei lá, ou medo de assumir que os caras atuais são ídolos, né? Porque tu para pra pensar, caraca, Heleno de Freitas, Garrincha, Newton Santos, Didi, né? Jairzinho. Aí tem gente que às vezes tem medo de pegar um cara atual e colocar numa lista de ídolos. Eu entendo, né? Mas tem como. O Luiz Henrique, se não entrar numa lista de ídolos, é meu, a gente tem que rasgar tudo. Excelente ponto de. O Wellington Arruda aqui, gosto de polêmica. Próximo quadro, Wellington, também é Ah, envolto em polêmicas, que é o olha aí. passapano. Você via Gosto. Raul Gil quando era criança? Você ouvia? Pô, Tira o sim, chapéu. Só que aqui sim. é um pouco mais complicado, que o Raul Gil, ele passava, ele dava a colher de chá, né, para os convidados. Você passa É, pano para paz mundial? A pessoa não passa. Pô, tira o chapéu para Madre Teresa de Calcutá. Aí, não. pô, sacou? Aqui é diferente. Eu vou te mandar um assunto aqui, ou uma pessoa, no chat privado aqui. Você vai olhar, Show. vai analisar na sua percepção naturalmente e vai dizer se passa pano ou não. Não revela o nome, explica por que Tá. você passa pano ou não e no final a gente revela para manter o suspense na escola João Kleber de televisão brasileira. Tá fechado? Perfeito. Perfeito. João Kleber nos ensinou a trabalhar assim, rapaz. Para, para, Deu para, para, certo para, com para, ele. para. Para. Tem que falar no final, só deixar o pessoal com suspense. Eu preciso fazer a risadinha dele também, não, né? Não, não precisa. Não precisa. Tá João bom. Kleber é um mito. Bora aqui. Primeiro, Wellington Arruda. Deixa eu ver aqui, peraí. Pô, não, não. Isso aí não tem como passar o pano, não, cara. Isso daí.
é um resumo de uma tragédia colossal do Botafogo. Cara, tragédia para ser educado, tá? Porque, desculpa aí, o nível de burrice nessa época era um negócio de maluco. Não, isso daí não. Eu tô tentando ser educado, Léo, porque eu tenho tantos adjetivos para falar dessa galera. Pô, fica à Não vontade passa, aqui, por não. favor. Sinta-se à Ah, porque vontade. assim, era um nível de incompetência absurdo, né, cara? Em todos os aspectos. A gente viu, assim, coisas extraordinárias acontecer. Nessa época, infelizmente, eu tive um acesso muito grande ao Botafogo. Infelizmente, que eu vi o tamanho da cagalhopança que estava sendo feita. Então, cara, negócio de salário de jogador, etc e tal, jogadores bem abaixo, né, do que a gente poderia ter, assim, era inacreditável. Esses aí não tem como passar chapéu nenhum, mano. Então você Passa não pano, na passa, verdade, né? então você não passa pano para o Comitê 2020 do Botafogo, que nos deu um Negativo. rebaixamento na faixa dos 20 pontos. Trabalho de Pô, excelência, né? Trabalho de excelência, né? assim, isso é legal, né? Porque o Botafogo, como quer ser ruim também, ele não deixa margem, ele é rebaixado como lanterna, pior ataque, pior defesa, pior tudo, né? Faz o honra ao demérito, o que tu acha isso? Os caras fazem com excelência. E, pô, o comitê de 2020 é sinônimo de incompetência no futebol. Como é que não faz futebol? É tu olhar o que esses caras fizeram em 2020. Tu chegou a se empolgar com o áudio do time de War? Calu, não sei o que do Chelsea. O Honda, pô, o maior jogador japonês da história. O Bruno Nazário, rapaz. Você lembra aquele áudio do time? Pô, Aham. Marquinhos, tá dando mole. Cara, então, eu vou te falar, não me empolguei muito não, cara. O Honda, na época, eu não me empolguei em nada. Eu fui no embalo. Tipo, fui lá no aeroporto, fui no embalo, tava todo mundo feliz e tal, mas eu não me empolguei muito não. O Calu, sim, cara. O Calu, quando chegou, eu falei, tá maluco, esse cara fazia muito gol no Chelsea, pô, vai arrebentar no Brasil. Esse daí eu me iludi. O Honda não, mas aquele time era... O pior de tudo que se tu pegar no papel, era ruim o time, mas não era um time pra fazer a campanha que fez, né, cara? Tinha Sim, com alguns certeza. jogadores ainda que se salvavam, né? Interessante, cara. Você tem o Alexandre, que tá muito bem no Bahia. Alexandre, pô, joga demais, tá maluco. Meu É parceiro jogador. Alexandre, moleque excepcional. Pedro Raul, que faz gol, ainda é jogador de Série É, A. Não era, é, mas quando a bola não deixa de entrar por acaso, né? O fora de campo sim, reflete em campo. A gente viu isso, até isso não, esse é. ano no Botafogo. Vamos pro Mas segundo aí, aqui. mas é isso, aí tu tinha um, Hum, um Pedro Raul, tu tinha um Alexandre, mas tu tinha um Kevin também, né? sim. Tinha Puta. o. Como é que era o nome daquele lateral esquerdo? Esqueci o Barra... name dele. Quase me pegou. Guilherme Santos. Pô, Nossa Guilherme. senhora. Pô, pior que o Guilherme Santos, eu já conversei com ele, gente boa demais, cara. Gente boa demais. Então eu evito até cornetar ele, cara. Quando tu conhece Eu o cara fico, é gente boa, é foda, né? pô, cara, gente boa demais, irmão. Então, pô, sabe, eu me sinto até mal de cornetar o cara. Eu pulava, né? Sim. Cornetando em grupo de WhatsApp, eu pulava ele. Porque ele, cara, tão maneiro, cara, tão do bem, que eu decidi pular cornetas ao Guilherme Santos. Vamos pro próximo Mas o, aqui. Rafael. o Kevin, eu duvido que seja gente boa. Deixa eu ver. Pô, rapaz, esse aí seria qual? Seria aquele lá no sul, lá? Não, na Ah, tá, tragédia. já sei, na tragédia. Ah, pô, cara, vou passar pano. Você Vou passa passar pano. pano. Vou passar pano. Assim. Por que você passa pano? Cara, porque pênalti eu acho que não foi um pênalti muito, Hum, muito mal batido, assim. Foi mal batido, mas acho que acontece você perder pênalti, né? Era um lance fatal, né? Um lance que poderia decidir muita coisa na vida do Botafogo. Mas eu vou passar pano, cara. Eu acho que ele já bateu outros pênaltis com conclusões melhores, né? Enfim, ele foi um jogador muito importante naquela temporada e eu não crucifico. Assim, a não ser que o cara isole, né? Joga a bola lá na lua, eu não crucifico muito jogador que perde pênalti, não, cara. Então isso daí eu vou passar pano. perfeito. Você passa pano pro pênalti de Tiquinho Soares contra o Palmeiras. Você era a teoria de que Doeu muito, hein? Doeu muito. só perde quem bate? Sabe? Tipo, não consigo criticar ele não, cara. Acho que a gente teve muito mais problemas naquele jogo do que o pênalti do Tiquinho. Claro que vai ficar marcado o pênalti do Tiquinho, né?
mas a gente teve muitos problemas, aquela equipe ali. Cara, eu vou te falar, agora é fácil falar, né? Mas infelizmente eu já previa que aquilo acontecesse, cara. Quando o Botafogo. Não, depois eu vou falar, vai que ele tá aí na lista, eu posso entregar. Depois eu falo, mas tem um certo cidadão que eu, quando entrou, eu falei, irmão, esquece, foi pro Brejo. Eita, rapaz. Seguimos aqui. Próximo. Então aí, pô, cara. ahn, Então, foi um cara muito criticado, né? Muito criticado pela torcida. Fez um trabalho, na minha opinião, relativamente bom. Acho que poderia ser um trabalho melhor. Cara, eu vou passar pano. Vou passar pano, porque assim, eu acho que teve muitas questões também que não deixaram o trabalho dele acontecer. E pelo que a gente sabe, internamente ele era um cara muito querido, assim, um cara que trabalhava legal, as pessoas Tu acha que ele gostavam foi dele. podado? Oi? Tu acha que ele foi podado dentro do Botafogo? Cara, porque assim, infelizmente, né, ou felizmente, não sei. Hum. Mas os dirigentes do Botafogo, os caras que teoricamente comandam, às vezes eles não têm tanto poder, né? Porque o Texto é muito centralizador, né, cara? Então, assim, ele fez algumas coisas boas. Claro que a maioria. É que a gente fala, né, cara? O fracasso no futebol, ele fala Uhum. muito mais alto, né? Mas eu acho que ele fez coisas boas também, sabe? Então, eu não. Eu passaria pano pra ele por acreditar e por enxergar que ele também fez coisas boas. Não foi um trabalho excepcional, mas teve coisas boas, cara. Perfeito. Você passa pano para André Mazuco, ex-diretor de futebol do Botafogo. Todo mundo que vem aqui falou isso, cara. Que ele, com texto, fala dessa situação dele com texto, né? Uhum. Então é algo que fica muito É, claro e evidente. assim, eu não acho ele super dirigente, não, mas acho que ele fez coisas boas também, faz parte. O Igor Jesus disse que só veio porque o André Mazuco ligou, né? Ele. Aí, então, já é um sinal, né? Vamos seguir aqui. Agora eu quero ver essa daqui, Wellington Arruda. Se Hum, o seu coração é bom. Você tem um coração bom? Você se acha uma pessoa de coração bom? depende. Não, me acho, mas cara bom. Isso é muito importante na vida, né? É. Próximo aí. Putz, Hum, rapaz. Pô, eu vou te falar, eu vou passar pano por quê? Vai passar pano. Vou passar pano por quê? Vou te explicar. Porque eu acho que quem perdeu foi essa pessoa. Entendeu? Acho que a gente, enquanto botafoguense, ou o Botafogo em si, pouco perdeu. Um cara que teve uma decisão que ninguém entendeu, né? Deu uma ferrada no Botafogo ali? Deu. Naquele momento deu, porque jogava pra caramba, né? E a saída dele foi um negócio assim meio de maluco, mas eu acho que fez. É um cara assim, muito minúsculo pra nossa história, entendeu? Pra eu ficar lamentando a saída dele. A carreira dele depois não vingou, né? Ele não ficou em alto nível e tal. Então eu acho que quem mais perdeu com a saída foi ele mesmo, não foi o Botafogo. Então, assim, nem fede nem cheira. Então, passo pano. Perfeito. Bons argumentos, hein, Wellington Arruda? Você passa pano para a saída de Damian Soares. Hoje ele é reserva no Penharol, não é? Aí. Quem Os perdeu foi ele, cariotes. cara. Os Perdeu o cariotes. título, perdeu o carinho da torcida. Quem se ferrou foi ele. Pro Botafogo mudou nada. Exatamente. E ainda valorizou o Matheus Ponte, né? Que o Matheus Ponte manobrou o piano ali com excelência. Exatamente. Teve que segurar o piano ali e foi bem, né? Muito bem mesmo, né? Tanto que o Vitinho, por um bom tempo, a torcida contestava o Matheus Ponte não ser titular. Acho que hoje o É. Vitinho é mais O titular, Ponte é sim. bom jogador, né, cara? O Ponte é um moleque bem promissor, bom jogador. Eu também acho, cara. Ele evoluiu muito no Botafogo, né? Sim. Não, Eu e acho se ele pegar essa. O Vitinho, a gente fala muito da questão defensiva, né? O Ponte é um moleque que espeta muito lá na frente, né? Faz alguns gols ali saindo de surpresa. Ele me lembra muito, não o estilo de jogo, mas essa chegada na frente, ele me lembra muito quando o William do Cruzeiro tava fazendo muito gol no Cruzeiro, que do sim, nada o William aparecia lá na frente. Me parece muito Ponte, cara. Se ele intensificar isso, ele pode ser um lateral artilheiro aí, de repente. verdade. Um bom ponto, Wellington. Bom ponto. Vamos pro próximo aqui? Bora. Ih, calma aí que eu tirei. Polêmica, hein? Polêmica. Rapaz.
Não, não passo pano pra esse cara, não. Eu acho que ele Não foi um passa. cara covarde. Eu acho que ele foi um Eita, cara que calma aí que eu não tô. covarde. Não, 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 calma aí, calma aí. Eu acho que ele foi covarde. Eu acho que nem ele acreditou no projeto dele, né? No que ele fazia no Botafogo naquele momento. Tinha tudo para ganhar o título. Teve lá os seus motivos que a gente sabe, né, que aconteceram, que fizeram o sair. Mas, cara, esse aí eu acho que foi o oposto, né? Como eu falei do Damian Soares que saiu e não prejudicou o Botafogo, esse daí prejudicou muito o Botafogo, entendeu? E o problema não é nem a saída, Léo. Eu acho que ele poderia ter saído, faz parte, né? O cara recebeu uma proposta irrecusável e tal, porra, faz parte. Mas a condução, né, que não lembro se foi, acho que foi fim de semana, ele nega, todo mundo sabia, ele nega, fala, não, não tem nada, e no meio de semana ele sai, né? Esvaziando, inclusive, a despedida do Carly, né? Se não me falha a memória, no jogo na Sul-Americana. Então, eu acho que ele foi um cara que conduziu tudo de forma muito errada. O carinho que a torcida do Botafogo tinha com ele também. Foi um trabalho muito importante, né, nesse período de SAF, mas a saída dele, assim, para mim, é persona não grata no Botafogo. Eu vi a galera agora pedindo de volta, e eu, sinceramente, irmão, passaria nem perto. Você não passa pano para Luiz Castro Cotonete. Deixa eu te fazer uma pergunta. É persona não Vale. grata nível Renato Gaúcho ou persona não grata nível Jonilson, Paulo César Guzmão? Pô, mano. Eu acho que Janilson, né? Porque o Renato Gaúcho acho que tá num nível muito alto, né? Uma final de brasileiro, fazer churrasco com um rival e tal. Eu acho que ninguém atinge o nível do Renato Gaúcho, não, mano. Então tá certo. A gente tem que O saber o cara foi. nível, né? Não, mas poderia até ser um nível um pouquinho acima do Jonilson, vai, mas do Renato Gaúcho eu acho que não tem como não. Clayton Predador é um nível acima do. Aí, Acima boa, do boa, Clayton isso aí é Predador bom. Isso do aí é bom. Flamengo. Esse daí é É, traidor também. foi. Clayton Predador. Tá Ou tu nesse acha nível assim, aí. tem um nível Jonilson, Clayton Predador, William Arão, Renato Gaúcho? Tu acha que tem esse Porra, tem um Ilharão, ah, né, cara? tem um rançômetro do Botafoguense? Renato Gaúcho lá em cima. Aí vamos lá. Bom, vou botar Renato Gaúcho, Ilharão e Castro juntos. Isso, Aí sim. o Clayton e Nível Jonilson, vai. Caraca, nível William Arão. Aí, tá vendo? É bom a gente dimensionar qual é o teu grau de raiva com ele. De ranço. É Raiva não é uma grande. palavra feia, ranço. Ranço é foda. Ranço. É tipo quando falo, Léo, ele é da Flapress. Eu falo, Flapress qual o nível? O nível baixo, que é o Eric Faria, que é o nível LOL, que é um cara que todo mundo gosta, ou o Mauro César? Tem que ter um nível. Tem Tem que que ter ter o um. nível, é. Pra gente Vambora. conseguir nivelar, né? Claro, senão fica todo mundo no mesmo saco, no bom sentido, é Fica claro. Lá vago. ele. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. O próximo aqui pra gente. Pô, passo muito pano. Passa pano? Passo muito pano. Foi um momento desesperador. Nesse momento Uhum. eu estava lá no Monumental, eu só baixei a cabeça. Falei, meu Deus do céu, não acredito. Mas, cara, a gente falou agora há pouco do Arthur Jorge, né? E talvez esse momento fez o Botafogo. Eu acho que o Botafogo venceria de qualquer jeito, tá? Com 11, com 10, com 32, com 7. Uhum. Mas foi um momento muito importante do jogo, um momento que fez o Arthur Jorge modificar tudo. E ali, com certeza, o Atlético Mineiro não esperava aquilo, né? Talvez eles tivessem estudado, talvez não, com certeza eles estudaram muito Botafogo, eles estavam preparados para uma situação, não estavam preparados para aquilo que aconteceu. Então, foi uma falha do atleta, evidentemente foi, mas uma semana depois ele pediu desculpas, né? E foi colocado aos céus, né? Com um gol histórico, então passo muito pano, mano. Passa pano para expulsão de Gregory na final da Libertadores. Vou te fazer uma pergunta: se tivesse perdido, tu passaria pano? Não, aí eu estaria aqui falando, nem ferrando esse cara ali, porque é assim Hum, mesmo. exatamente. Mas Vamos lá. na história ficou isso, né? E de fato, né, cara? Eu acho que o Atlético não estava preparado para aquilo, mano. Os caras ficaram perdidos e quando eles olharam para cá já tava 2-0. Perfeito. Seguindo aqui.
Graças a Deus, né? Pegou Amém. um fantasma. Pô, tirou um fantasma. Os caras falaram, mental, porque tá. Pode ganhar isso daqui com -1 pra você ver, então. É, Aí passou pro Palmeiras, pro Atlético. O Atlético agora tem fama de pipoqueiro. pô, tá Próximo louco. aqui, Wellington. É, hum, rapaz, é, difícil essa, hein? É. Não tem como passar meio pano, não, né? Não, não, pô, tu passa o pano. É uma forma que a gente sabe que tem que ser, né? Cara, eu acho. Assim, eu vou falar que não. Vou falar que não passo pano. Vou seguir meu critério, porque eu acho que a condução não foi igual o Luiz Castro, mas a condução da parada também não foi legal, sabe? E ele é um cara, pô, ídolo do Botafogo, né? Muito ídolo. Então eu acho que a forma que ele conduziu na época com negativas, né, com entrevistas, etc e tal. Ele falou muito, todo mundo sabia, né? Durante o Mundial lá, a gente já tinha recebido essas questões. A gente sabe que a crise dentro do Botafogo foi controlada também, para não dar M lá dentro, enfim. Eu não vou passar pano não por causa da condução. É um cara, como eu falei, aceitaria de volta? Com certeza, aceitaria, tá perdoado, mas eu acho que especificamente falando sobre a saída, não foi uma saída bem conduzida. Ele poderia ter saído de uma forma muito melhor, de uma forma mais respeitosa com o torcedor do Botafogo. Então, não. Você não passa pano, então, para a saída de Arthur Jorge do Botafogo. Ali, aquele dezembro dele foi muito infeliz, né? As Muito, declarações. muito. Muito feliz, né? É a mesma coisa, né, cara? Pô, pra que ficar negando? Todo mundo sabia, né? Sei lá, eu não gosto muito desse tipo de atitude, não, cara. É melhor ser franco, falar, olha, recebi uma proposta muito alta, tô pensando. O próprio torcedor vai entender, né? Então ficar nessa Claro, de negar e tal e depois fazer é muito feio. perfeito. E por último, Hélio, vamos ver aqui. Você passa pano ou não para a gente encerrar o nosso quadro. Hum, rapaz. Mas seria o quê? Pra ele ou pro Botafogo? O critério é seu, como você quiser interpretar. Então, cara, eu vou passar. Vou falar dos dois, vai. Pra ele eu passo. Pra Sim. ele eu passo. Pro Botafogo, não. Porque foi uma parada meio duvidosa, vamos dizer assim, né? Da forma que ela foi concluída. E pelo que a gente sabe, né? Existiram situações onde o Botafogo teria mais ganho financeiro, vamos dizer assim, né? O Botafogo teve a oportunidade de ganhar mais. Uhum. O momento talvez tenha sido o momento ideal para o atleta, faz parte, mas eu acho que a negociação, da forma como ela foi feita e pelos valores que foram feitos, não. Eu não liberaria, tá? Se eu pudesse, até com um jogador falando que gostaria de ficar, irmão, esse é o cara que é ídolo, que chama a torcida, que forma novos torcedores. Então a saída de forma pro clube eu não passo, não. Você não passa pano para venda de Igor Jesus para o Nottingham Forest. Ele podia ficar até a Copa do Mundo, né? Pois é, cara, e assim, eu na época conversei muito com o empresário dele, e agora eu não vou lembrar, talvez o Brighton, mas eu lembro que o empresário dele, cara, me falava assim, pô, Wellington, tá chegando proposta, alta pra caramba, mas o Igor não quer ir. Eu falei, caramba, irmão. Ele falou exatamente isso, o sonho dele é jogar um Mundial com o Botafogo, ele quer jogar um Mundial. E aí, cara, eu lembro de um determinado momento que chegou uma oferta, agora eu Uhum. acho que era o Brighton. E aí eu fui falar com o empresário dele, ele falou, olha, a proposta pro Igor segue muito alta, só que agora chegou no valor que o Botafogo quer. Aí eu falei, pô, agora vai, irmão. E aí, o que aconteceu? O Igor chegou e falou, não, quero jogar o Mundial no Botafogo. E, Uhum. e depois ele acabou indo pro Nottingham por um valor menor e tal, enfim. Eu acho isso que você falou, cara. Ele poderia muito bem ficar até a Copa do Mundo. Era desejo do jogador, né? Então, eu acho que essa situação foi meio estranha, né? Essa ligação do Texel com o Marinax é um pouco estranho. E parece que só eles levam vantagem. Esse que é o pior, né? Esse que é o problema, né?
Então encerramos, cara, polêmicas, foi muito polêmicas aqui, Pô, gostei, hein? esse foi Encerramos, polêmico, hein? passa pano aqui, rapaz, é, não usou quase nenhum pano aqui, gostei. Deixou, gostei, Wellington. Encerramos aqui, passa pano com Wellington Arruda, com polêmicas, e é pra gente ir pro próximo, próximo jogo aqui, subestimados e superestimados da história do Botafogo. Wellington Arruda, você precisa nos dizer três jogadores que, segundo você, são superestimados na história do Botafogo e três que são Perfeito. subestimados. O critério é seu, meu querido. Comece por onde quiser também, você que manda aqui. Tá, fala logo os três ou vou em um por vez? Eu acho que pode ser um por vez. Tá. Então vamos lá. Vou começar no superestimado, hein? Por Vamos favor. começar pelo alto. Primeiro, pra mim, é o primeiro nome. Lúcio Hum. Flávio. Do superestimado? Lúcio Flávio, cara. Eu Por quê? confesso que eu tenho um ranço grande de Lúcio Flávio. Jogou bola no Botafogo? Jogou, cara, mas eu acho que aumentavam muito, sabe? Ah, o Hum. Lúcio Flávio é exímio cobrador de falta. Pô, batia 358 faltas, aí fazia 2 gols. Entendeu? Eu não achava, assim, teve certo momento que ele jogou muita bola, mas eu não achava que ele era tão quanto muita gente falava. Então eu acho que ele foi bem superestimado com a camisa do Botafogo, cara. Bem mesmo. O segundo, eu tenho alguns nomes que eu pensei, mas vou botar o segundo, Leandro Guerreiro. Esse pra Leandro mim, Guerreiro. esse para mim foi muito superestimado, cara, muito. Sei lá, às vezes eu via muitos elogios assim, aquele time era bom pra caramba e ele acabava aproveitando disso, né? Mas era um jogador, tecnicamente, pra mim, me irritava bastante, cara. E tinha Sério? uma moral com a torcida, assim, caraca, não conseguia entender muito não. Mas, agora, esse terceiro eu tô com dúvida. É. Caramba, deixa eu pensar aqui, mano. Eu tenho um mais recente, assim, eu vou botar um mais recente, vai. O Claro. Juninho, zagueiro. Juninho, Juninho zagueiro. Zagueiro. Juninho É. Guarda-Belo? O que foi pro México e tudo Sim. mais. É da mesma época, né? Dessa trupe aí, né? É, então, peguei exatamente a mesma época, né? Mas o Juninho, cara, eu acho que ele, assim, achava ele um zagueiro fraco, mas que se destacava por fazer gols. Mas defensivamente, que era a principal arma dele, vamos dizer assim, eu acho que ele era muito abaixo, cara. Ele teve bastante falha, o Botafogo tomou muito gol por conta dele. Então, eu acho que não compensava esse saldo de ele fazer gols de falta e falhar lá atrás, não compensava. E era outro jogador que tinha uma moral com a torcida, assim, que eu particularmente não concordava, que aquela época ali de Maracanã, tava sempre todo jogo lá. Não curtia muito o Juninho, não. Eu acho que ele era um cara bem superestimado. Eu acho, o pessoal dizia que tinha um pessoal, naturalmente, que também acho que ele era superestimado, dizem que ele tinha um prego grudado na chuteira, né? Que ele não Pô, subia, não saía do chão, sim, né? cara. Não, a gente tomou muito gol assim, cara. Muito. Mas é isso. Quer ver um cara também que era destaque pra caramba, assim, até na base, e que Hum. talvez não fosse que muita gente falava, o Igor Rabelo. O Igor Rabelo na base era um cara que se destacava por fazer gols. E aí chegou no profissional, todo mundo, caraca, esse zagueirão, não sei o quê. Só que ele não era esse nível todo. Até virou jogador, né? Jogou no Galo alguns anos e tal. Mas não era esse jogador todo. Então o Juninho, eu acho isso também, cara. Nossa, sofremos muito gol por falha dele. Perfeito. O Wellington Arruda falando que Igor Rabelo é superestimado na história do Botafogo. Eu peguei o quarto. Três subestimados, Wellington Arruda. Ó, eu resolvi ir um antigo, porque eu acho que esse nome tem que ser falado quando a gente fala de jogador subestimado, cara. Que é o Quarentinha, mano. Muito Quarentinha. antigo, mas assim, é o maior artilheiro da história do Botafogo, né? O Botafoguense tem uma coisa muito legal de valorizar os seus ídolos e tudo mais, mas eu acho que o Quarentinha é pouco falado, cara. É um cara gigantesco na história do Botafogo. Você lembra de Garrincha, Newton Santos, Heleno, né? Didi. O Quarentinha sempre fica esquecido, cara. Então, a história dele, eu acho que ele deveria ser mais valorizado, sabe? Pô, como eu falei, o maior artilheiro da história do clube e eu acho pouco lembrado, mano. Eu acho que ainda falta muito para o Botafogo, e isso pode ser para a SAF, um projeto de resgate da nossa história, além do museu. Pô, Buscar, sim, porque cara. se a gente pegar os cinco maiores artilheiros da história do Botafogo,
o Quarentinha, tem o Carvalho Leite, tem o Nilo, tem o Nilo, não me lembro se é quinto ou sexto, mas vai ter o Heleno, vai ter o Garrincha. Uhum. Quantos gols a gente tem desses caras gravados, cara? Sim, Então, verdade. nos Estados Unidos, os caras têm vídeo de basquete de 1907, meu irmão. Parece que está vendo um filme em Verdade. HD. Aqui a gente não consegue achar um arquivo do Botafogo, os caras não procuram. É. Então, eu acho que falta isso, né? A gente resgatar a nossa história. Concordo muito com você. É o único jogador que fez mais de 300 gols na história do Botafogo. Pô, O único. isso é verdade, cara. Sei lá, fazer um mural de ídolos, uma calçada da fama lá no estádio, não sei, mano. Esses caras, não é viver de passado, né? Mas, pô, o passado, se o Botafogo é glorioso, a gente depende do nosso passado, né? Então Claro, tem pô. muita gente importante passando batido, né, cara? Sim. E é uma história que a gente só está aqui por causa desses caras lá atrás. Construíram o Botafogo, Exato. foram os pilares. Aquela geração de 50, 60, cara, que é uma geração que talvez só o Santos tenha. Que é um nível de Uhum. excelência que, cara, só o Santos pode dizer que tem. Que é uma É, geração de ídolos, que talvez não vai ser igualada nunca aquela geração dele. Acho que falta um sim, pouco o Botafogo um carinho. Sou sempre a favor de sim. completar as estátuas do Newton Santos, a gente reverenciar enquanto está vivo. Que eu falo, você falou do Quarentinha muito bem, a gente não pode esquecer nunca que a gente tem dois deuses do futebol que jogaram no Botafogo e estão vivos. E pouca gente lembra, reverencia, que é o Jairzinho e o Gerson. São Pô, sim, mano. dois ídolos históricos do Botafogo. Não é que É. jogou 2 meses aqui, não. E muita gente esquece. O Gerson Pô, Caixinha ninguém fala. O Jairzinho, eu encontrei com ele no evento lá no Newton Santos, antes da final, e a gente, pô, aquela campanha que a galera tá fazendo pra ele levar a taça e tal, pô, o cara tava emocionado, mano, só de a torcida pensar em levar ele pra Não podia ser Libertadores, outro. pô, Era ele ou o Gerson, cara, pra mim. Jairzinho tava, o único jogador a fazer gol em todos os jogos de Copa do Mundo, né, pô, pelo amor E de isso, de Deus, 70. E o Gerson, pô, tinha de ouro, não precisa nem dizer. mano, o Jogou quase 10 Gerson anos. era um negócio absurdo, tá louco. O Gerson, cara. Eu concordo É, contigo. São dois caras que são lembrados, mas mereciam mais homenagens. pelo que são, sabe? Os dois são deuses do futebol, cara. A gente não tá falando, pô, É. a gente tá lembrando de um cara de 89, que talvez pudesse ser mais lembrado. A gente tá falando do Gerson, que é um deus do futebol, e o Jairzinho, pô. O E é o Jairzinho que vai a qualquer lugar do você. mundo. Sim. E é o que você falou, né, cara? É homenagear eles vivos, né? Pô, Sim, é estão vivos, outra cara. situação. Vai esperar os caras não estarem mais aqui. O Concordo. Amarildo, que tá doente. Mais um, Wellington. Bom, esse eu vou para 95, cara, porque foi um outro cara muito importante em 95, mas normalmente quando você fala do time de 95, você pouco lembra dele. Talvez Beto. por ele ter passado em outros clubes e tal. Não, não, Beto não. Leandro Ávila. Leandro Ávila. Leandro Ávila. É. Pô, Também Leandro bom. Ávila jogou muito, né? Jogou Muito bom. demais no Botafogo. Depois voltou, né? Vindo do Flamengo. Teve uma passagem bacana ali também. Eu acho o Leandro Ávila pouco lembrado, cara. Que um cara que era o Gregory daquela época, vamos dizer assim, né? Era mais ou menos isso. E, pô, jogava muita bola e eu acho pouco lembrado. Me lembro quando o Botafogo contratou, me empolguei, cara. Eu falei, pô, esse Leandro Ávila é bom, grande contratação. O Botafogo deu o Nelson e o Jefferson pro Vasco. Eu falei, cara, o Vasco Sim, nem é. tá pensando em fazer isso, cara. Eu falei, É. pô, fecha logo essa negociação. Eu gostava muito do Leandro Ávila. Pô, Empolgou muita gente quando o jogadoraço. Botafogo, jogadoraço quando o Botafogo contratou. E o E eu tive terceiro a oportunidade de entrevistar ele uma vez, cara, pô, muito maneiro, mano. é mesmo, pô, Muito maneiro. importantíssimo, 95. Arrumou o meio campo do Botafogo. Tem algumas histórias em off, eu te conto, mas tem uma história da volta dele, depois eu vou te contar em off, que é muito boa. Eu posso falar. É. Mas, Polêmica. cara, tô contando essa história, cara, em algum lugar. Eu É, sei o que tá dizendo. Eu acho que eu sei. é. Eu vou lembrar. Vou seguindo, El. Bom, cara, esse terceiro eu fiquei com bastante dúvida, sinceridade. Eu acho que tem alguns nomes que enquadraria ali, mas eu vou pro mais atual, e talvez eu seja assim, xingado agora, porque eu sei que a maioria da galera não gosta. Eu vou colocar o Vitinho, mano. O Tu acha que o Vitinho. Vitinho. Eu acho o Vitinho um baita lateral. Tem as suas falhas? Tem, evidentemente tem. Mas o Vitinho, pra mim, se não é o melhor lateral do Brasil, é um, dois. E assim, cara, pô, a temporada passada a torcida passou, assim, cornetando o Vitinho de uma forma absurda, mano. O Vitinho foi execrado durante toda a temporada. O cara que fez uma partida
absurda na final da Libertadores, partida absurda em jogos grandes também no ano passado. Contra o PSG, o cara, porra, jogou um nível absurdo também. E eu acho que muita gente diminui o Vitinho, cara. Então, eu colocaria o Vitinho nessa lista aí. Por merecimento, eu colocaria o Vitinho aí. Eu acho o Vitinho um jogador que não recebe o devido valor que deveria. A final da Libertadores dele é algo surreal e a temporada dele é Pô, muito boa, né, cara? inacreditável. Eu acho Aquele jogo ali pô, não sei, acho até talvez melhor que o PSG, mano. Que o PSG ele jogou muito, mas a final da que Libertadores, um negócio de esse, maluco. esse ano eu tava vendo a final da Libertadores do Flamengo e Palmeiras, e ali o lado direito do Palmeiras foi uma avenida com o Kelvin. Eu só fiquei Sim, pensando, cara, ano passado o Botafogo tava entre o Vitinho e o Kelvin. Graças a Deus foi no Vitinho, meu irmão. quase Porra, veio o Kevin, né? Verdade. porra. Bem lembrado. E o Vitinho, cara, eu acho. E o pessoal às vezes confunde, pô, fala, pô, o cara não finaliza bem. Que é justo. Perde gols que talvez fossem importantes, aquele empate contra o Palmeiras, etc. Que tratar o cara como um lixo, meu irmão. Eu me espanto Sim, mesmo, eu tô que nem você, me é. espanto. Às vezes a impressão que eu tenho que a gente veio de uma saga de laterais, né? Que a gente tinha o Carlos Alberto Torres, que aí depois o Botafogo teve o Cafu, depois teve o Daniel Alves e agora chegou o Vitinho. Não era Sim. Kelvin, Banhandengui, Cascado. É, pô, tá louco. Nível. Eu acho assim, acho que a galera detona demais ele. Talvez, sei lá, agora estão falando que ele tem proposta pra ir embora, né? Talvez se ele sair, a galera vai ver o real tamanho, né, da qualidade dele, né? Infelizmente, eu não concordo muito com isso, não, mano. Eu também, cara. Eu acho que ele e o Alex Telles foram essenciais para o título do Botafogo ano passado. Eles Sim, com equilibraram o time certeza. quando chegaram os dois É, laterais no Botafogo. Encerramos aqui os subestimados e os superestimados com o Wellington Arruda, recapitulando aqui. Subestimados, Quarentinha, Leandro Ávila e Vitinho. E superestimados, Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, Leandro Guerreiro e Juninho, o guarda-belo, né? Que o pessoal apelidava de guarda-belo, porque tudo passava por ele, né? Eu tinha uma galera passei em alguns anos ali, né? Fiz uma cronologia boa. muito boa, perfeito, cara. Muito bom, Wellington. Pra gente ir pro nosso último quadro, Wellington, que aqui o pessoal geralmente acha que é tranquilo, mas acaba se embolando, então presta atenção. Uhum. Que é depois para dizer, escolhi errado, a culpa foi, a culpa foi do cachorro que latiu na hora. Dança das cadeiras do Botafogo, Wellington Arruda. São Show. 5 cadeiras históricas do Botafogo, perpétuas do Botafogo, que tem como patronos Garrincha, Didi, Newton Santos, Jairzinho e Helena. Eles são patronos das Perfeito. cadeiras, então não estão na brincadeira nesse momento. Perfeito. Começam sentados, como na Academia Brasileira de Letras, hoje nas cadeiras perpétuas, Almadinha, John, Alemão, Sérgio Manuel e Marinho Chagas. Estão bem Show. representadas? Bem, bem. Então, a partir de agora, eu vou te dizer um nome na história do Botafogo e você, Aham. naturalmente, na sua opinião pessoal, e volta a salientar, não tem certo ou errado, é a sua experiência de Botafogo, você diz se essa pessoa merece sentar na cadeira perpétua mais do que alguém que esteja ali. E se você achar que Show. sim, você troca. Se não, a gente segue o jogo. Beleza. Fechado, não pode ter dois na mesma cadeira. O Você start tá maneiro. quer? O start de quem já tá aí já tá legal. Então já tá legal. Então agora a gente vai É, desenhando para ver o que você acha da história do Botafogo. Podemos beleza. começar? Vambora. Primeiro, Dirceu. Não, não pegaria lugar de ninguém, não. Perfeito. Josimar. Josimar. Não, também não. Perfeito. Nilo. Pô, um dos maiores artilheiros, né? É Sérgio Manuel e. Que Aqui tem ali eu... embaixo? Marinho Chagas. Marinho Almada, Chaves. John, Alemão, Sérgio Manuel e Marinho Chagas. Cara, vou colocar o Nilo no lugar do Sérgio Manuel. Do Sérgio Manuel, É, perfeito. Então sai Sérgio Manuel. Entra Nilo, um dos maiores artilheiros da história do Botafogo. Da década de 20 ali. Pioneiros. Podemos continuar? vamos. Show. Manga. Manga. No lugar do Marinho. Manga no lugar de Marinho Chagas. Seguimos.
Carlos Roberto. Pô, gigante, hein? Não, não. Vou deixar do jeito que tá por enquanto. Mas Perfeito. Carlos Alberto é gigantesco. Carlos Roberto. Berg. Não, também não. Rildo. Putz. Não, vou manter. Perfeito. Carlos É Alberto muito nome bom Santos. nesse clube, né? Pelo É, amor meu de irmão. Deus. Carlos Quer que, Alberto Santos jogava o fino. quer que acabe rápido o jogo, torce pro Fluminense. A gente faz isso em 10 segundos, irmão. É. Vai ser Unimed, Fred, acabou. É, Celso Barros, acabou. Cara, vou manter, vou manter. Mano, o Wilson Gotardo. Hum. Me lembra aí quem tem aí, que eu não tô conseguindo enxergar legal aqui. Almada, Desculpa. Almada, John, Alemão, Nilo e Manga. e agora é Agora é o Wilson Gotardo. Wilson Gotardo. Vou botar no lugar do John. No lugar do John. É. Eu vou editar aqui para ficar um pouco maior a imagem. No lugar do John. Está feita a substituição. Seguindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom para ficar melhor para você aqui. Melhorou um pouquinho? Quase nada, Melhorou né? um pouco. É porque a minha tela também aqui, eu não sei se eu consigo preencher minha tela. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não. Show. Agora eu tô vendo tudo. Perfeito. Vambora. Sebastião Leônidas. Você botou o Wilson Gotardo no lugar do John, né? É. Pô, Fechar. Leônidas. Sebastião Leônidas. Caraca. Não, vou manter. Não? Não, Seguimos? pode seguir. Paulo César Caju. Vou botar no lugar do Marinho. O Marinho já saiu, cara. Marinho saiu? É o Tá. Vou recapitular. Almada, Wilson Gotardo, Alemão, Nilo e Manga. Ah, Você não, colocou perdão. Viajei. Alemão, alemão. no Viajei. Alemão. É. Perfeito. Não tá justo. PC Caju era brabo. Caju. Roberto Miranda. Putz. Essa cadeira aí é Hum. vaga de suplente direto, hein? Uhum. Caraca. Pô, posso tirar quem eu já coloquei, né? Claro, você. Então pode tirar aí o. Eu tô deixando a Almadinha, né? Tá percebendo, né? A Almadinha tá. Vou tirar o Gotardo. Gotardo entra Roberto Miranda. Pô, Roberto Miranda. O verdadeiro Roberto. É. O Roberto Dinamite só chama Roberto Dinamite porque tinha o Roberto Miranda. Aí tinha que ter um apelido, né? Era o Roberto. Aí depois que virou Roberto Sim. Miranda com o tempo. Mas o Roberto Miranda era chamado de Roberto, né? Vamos seguindo Pouca aqui. moral. Pouca moral. Quarentinha. E jogou a Copa de 70. Pouco a gente lembra. O Roberto Miranda foi campeão em Verdade. 70. Entrou contra a Inglaterra. Jogou contra a Inglaterra, Roberto. Verdade. Campeão do mundo em Pô, o 70. Quarentinha. É, foi mal, Almadinha. Tentei te segurar aí, mas o Quarentinha vai ter que entrar. Não tem como. Sai Almadinha, entra Quarentinha. Boa. Seguimos aqui. Parece que é fácil, mas não é não. Não. Zagallo. Caralho. Pô, mano. O Zagallo é só uma estátua na frente do Newton Santos, né? É, Pô, vou tirar o Rio daí. o Rildo. Nilo. É. Nilo, perdão. Tá O Rio eu certo. não coloquei, né? O Rildo tu passou. É. Então sai Nilo, os primeiros ídolos da história do Botafogo. Entra Zagallo. Seguimos aqui. Gerson, o canhotinha de ouro. Tem que entrar, né? Cara, quem eu tiro, meu irmão? É contigo. Pô, desculpa, Roberto Miranda. Gerson. É Gerson. Tá certo. Entra Gerson, canhotinha de ouro. Sai Roberto Miranda, o Vendaval.
Gerson Canhotinha de ouro. Eu fico na mente com essa vinheta da Rádio Globo. É, aí entra Mimi ele assim, Sodré. é Oi? brincadeira. É brincadeira. Mimi Sodré. Pô, mano. Pilar, né? Caraca. Pô, mas desculpa, a gente tá muito bem representado nesses cinco aí por enquanto. Vou colocar não. Perfeito. Amarildo, o possesso. Caraca. Eu falei que seja fácil, torce pro Fluminense, mano. Se tu resolve rapidinho Pô, isso daí. não vou colocar. Não colocou Amarildo, o possesso. Afonsinho. Também não. Mendonça, o reizinho de general. Pô, Mendonça. Mendonça no lugar do Paulo César Caju. Boa. Caraca, dá vontade de mudar todos, mano. Que isso. Uhum. Mendonça, o Maradoninha de general, rapaz. Porra, jogava Brabo. muita bola. Porra, jogava bola demais. Vivia ali nas cercanias do estádio, gente da melhor qualidade, porra. Pô, tem uma foto com ele É, no foto, tem. pô, e Mas, bati altos papos com ele ali já. pô, grande botafoguense, né, cara? Muito botafoguense ele. É. Seguimos aqui. Paulinho Criciúma. Não. Tiquinho Soares. Pô, Tiquinho, não tem como, desculpa. Não tem cadeira pra tu, não. Maestro de Jair. Não, Perfeito. Maurício, o Redentor. não, também não. Valdo. Pô, não. Muito importante, mas não. Sidorf. Nem pensar. Esse daí, meu amigo, tá fila de espera e vai ficar lá eternamente. O biperzinho dele, porque quando tu espera a Uhum. mesa, não vai tocar, não. Eu tô indo muito Outback, hein, rapaz? Essa vida aí, mansa. Gonçalves. Não, também não. Valdeir de Flash. Pô, também não. Pô, Valdeir era maneiro, hein, mas não. Pô, eu Corria gostava pra do Valdeir. caramba. Aí, Valdeir, se jogasse hoje em dia, na moral, tava no Real Madrid, tá? Pô, o Valdeir escolhia camisa no, time no futebol Tá brasileiro hoje em dia. maluco. Pô, jogava demais. Carvalho Leite. Eita, eita, eita. Quarentinha, Gerson, Mendonça, Zagallo e Manga. Não vou colocar não. Perfeito. Louco Abreu. Também não. Perfeito. Wagner. Não dá pra entrar no lugar do Manga, né? Você que decide, não sou eu. Não. Túlio, o Maravilha. Caraca. Túlio Maravilha. Deixa eu te falar. Caraca, vou fazer um crime, mano. No lugar do Zagallo. Túlio no lugar de Zagallo. Só porque tem história no Flamengo também, então tchau. É justo. Cada um. É seu critério, Wellington. Não tem certo ou errado, não. Não tem certo. Porque um usava chuteira preta e o É. outro usava Tem uma que, que tinha fio branco. é Tem, muito né? ídolo, pô. Tem que achar um motivo qualquer, não tem jeito. Com certeza. Vamos pro próximo. Luiz Henrique, o Pantera Negra. Tchau, Túlio Maravilha. Ficou pouco tempo, Túlio, hein? Ficou pouco tempo, desculpa, Túlio. Tentei te dar uma moral. Túlio, é ele que tá opinando, tá, Túlio? Me perdoa, é ele. Não é. Está de bem ainda, Túlio. Barbosa, Alexander Barbosa. Não. Alex Telles, Também não. Savarino, Nem pensar. Coitado, Savarino. Marlon Freitas, Também não. Jefferson, Pô, o Jefferson poderia pensar, sabia? O Jefferson poderia pensar. Mas eu vou manter o Manga, cara. Acho que historicamente o Manga.
é brabíssimo. Perfeito. Dodô, Não, Igor Jesus, também não. Bastos, Também não. Donizete Pantera, Pô, jogava muito, mas não. perfeito. E Nilson Dias. Nilson Dias. Não, vou manter esse daí. Perfeito. Então encerramos a dança das cadeiras aqui no Fogão Net. Ufa! Com o Meu episódio Deus. de hoje, as cadeiras imortais do Botafogo, hoje de Wellington Arruda, são representadas por Quarentinha, Gerson, o Canhotinha de Ouro, Mendonça, o Reizinho de General, Luiz Henrique, o Pantera Negra e Manga. Bem representadas, né, Wellington? Pô, belas cadeiras, diga de se passagem, né? Só o Luiz Henrique que ficou aí pra eu ser coerente com o que eu falei, né? Eu É falei lá do justo. Jefferson e Manga, né? Pra Sim. mim, o Jefferson que eu vi jogar, eu Uhum. fico com o Jefferson, mas a história do Manga, pelo amor de Deus, né? Não tem comparação, acho. Não, é justíssimo, querido. Eu falei, não tem Ficou certo bem, nada, ficou é bem. do Botafogo, né? Que tu não tá escolhendo o Chiesa ou Dil. Pô, tu Sim, escolhe o Luiz Henrique, que é. é o cara que fez o gol da final da Libertadores. Pô, Se a gente só, fosse justo, era pra ter 50 cadeiras aí, mas não tem sim. como. Mas não teria graça, né? Pô, teria que fazer 100 É, cadeiras. Não não dá. tem graça. Isso é porque eu ainda tirei o Garrincha, o Newton Santos, o Didi, o Heleno e o É, Jairzinho. Eu aí era ainda faço, covardia, não tinha como. isso daqui bate mais que todos os ídolos de muito clube aí, rapaz. Pô, Pô, tá louco? Que isso? Olha o isso, Gerson, olha essa lista aí. A galera que entrou aí pra ser selecionado tá maluco, muita gente, cara. Não é à toa que a gente tem tem, aquela faixa de ídolos, né? Que tem 3,5 km de extensão. isso. Isso porque ainda não contava 2024, né? Na hora que adicionar 2024, É, a gente daqui a pouco tá já numa pode faixa Rio-São atualizar. Paulo, né? Já tá na hora de atualizar, Exato. pô. Vai abrir na Verdade. Ponte Rio-Niterói ali a faixa. Aquela dali não dava no Maracanã, não, hoje em dia. Não, verdade. Wellington, antes de encerrar, eu faço uma pergunta sempre para todo mundo que vem aqui. O que você espera do Botafogo nos próximos 5 anos? Pô, cara, eu espero que o Botafogo continue sendo um time competitivo, que a SAF continue dando certo. Espero, sei lá, tá aí no nível, os times agora que a gente vê, principalmente Palmeiras e Flamengo, que hoje são os dois times mais competitivos no Brasil, né, durante temporadas. Eu Uhum. pretendo ver o Botafogo nesse nível, cara. Sei lá, daqui a 5 anos pegar duas Libertadores, três finais, dois brasileiros, duas Copas do Brasil. Eu espero isso, cara. Eu acho que o projeto é muito ambicioso. É claro, né, como a gente falou lá no início, vive um momento conturbado, mas, assim, a gente teve um 2024 maravilhoso, com investimento pra caramba. Eu acho que a gente vai voltar a ter investimento. Então, daqui a 5 anos, eu espero o Botafogo consolidado ali como um dos maiores clubes do Brasil e competindo. Ganhar é circunstância, né? Não dá pra gente ganhar todo ano, infelizmente. Se ganhar, ótimo. Mas eu Uhum. espero ver o Botafogo competindo todo ano, cara. Um time forte todo ano. É minha perspectiva, assim, de ver o Botafogo daqui a alguns anos. Ah, toda a nossa torcida, né? Te agradecendo, Wellington, pelo seu tempo, antes de tudo, cara. Você que é pro final de ano, é meio corrido, e você cortou um dobrado para fazer gravar aqui É, com a gente. Muito obrigado, muito de coração mesmo. Seu tempo, agradeço por você estar aqui. Para você que está nos assistindo, o episódio é disponibilizado antes para os membros do canal. Todo sábado, 8h30 da manhã, um bate-papo aqui, hoje com o Elton Arruda. Muito obrigado de coração por você ter participado, El. pô, nada, Léo, tamo junto. Eu que agradeço aí o convite. Galera do Fogão Net, já falei lá no início, mas repito, gosto de vocês pra caramba, todo mundo, né? Já tive a passagem aí na Copinha, né? Cobrindo lá a Copinha pro Fogão Net, então criei um vínculo com vocês, uma amizade com vocês. Gosto muito do Fogão Net, de todo mundo que trabalha aí, galera, gente boa demais. E, pô, vocês convocarem pra vídeo, não tem como. A gente se esforçou aqui pra sair esse vídeo aqui, mas sempre que precisar, estamos aqui à disposição sempre. Obrigado, Wellington, de coração mesmo. Galera, semana que vem estamos de volta. Vamos fogão, hein? Valeu!